Queridos alunos, chegou a hora mais legal da semana, que é a hora de estudar física, né? De resolver problemas de física. Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai aprender a lidar com um problema muito importante, que é o problema de um sistema, né? Um sistema de blocos. Então vamos conferir esse exercício. Ele diz: no arranjo experimental esquematizado a seguir, os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 4 kg e 1 kg. Desprezam-se os atritos, a influência do ar e a inércia da polia. Então é só alegria, né? Considerando o fio que interliga os blocos leve e inextensível, e adotando nos cálculos o módulo da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o módulo da aceleração dos blocos e, letra B, a intensidade da força de tração estabelecida no fio. Antes de resolver o problema, vou chamar atenção aqui dois detalhes. Quase sempre o exercício vai dizer que o fio ou a corda é leve ou tem massa desprezível. O que isso significa? A gente já viu em aulas passadas que sempre que você pode desprezar a massa do fio, o fio tem sempre a mesma tensão ou a mesma tração. Então, se você identifica quanto vale a tração em uma extremidade do fio, na outra extremidade desse mesmo fio, você obrigatoriamente tem o mesmo valor, o mesmo módulo de tração. Então, é isso. E quando ele fala que o fio é inextensível, significa que esse fio ele não vai esticar. E aí isso vincula, isso acopla o movimento dos blocos, porque se o bloco B, por exemplo, se ele descer 1 centímetro, o bloco A obrigatoriamente tem que deslocar na horizontal 1 centímetro. O bloco B não pode andar mais do que o bloco A, senão o fio iria esticar. Então esse tipo de problema, com fio inextensível, você tem um certo vínculo, o movimento do A e do B estão acoplados, né? Por isso que na letra B, na letra A, ele pergunta a aceleração dos blocos, né? E a gente vai ver que obrigatoriamente eles têm que ter a mesma aceleração. Em módulo, eles têm que ter a mesma velocidade. Claro que o A desloca na horizontal e o B desloca na vertical, mas em módulo o movimento está acoplado. Eles vão ter que ter a mesma velocidade em módulo e a mesma aceleração em módulo. Então vamos atacar esse problema e vamos resolver. Se você não tem a mínima ideia de como acha a aceleração e a tração, ótimo, porque não é para ter mesmo. Não é para você resolver isso com os seus desejos íntimos, com a sua intuição. Quem tem que resolver são as leis de Newton. Então o que a gente tem que fazer é ter paciência e fazer o beabá de sempre, que é desenhar as forças e depois que as forças são identificadas e desenhadas, montar as equações, o F igual a MA, e deixar que a matemática diga o que vai acontecer. Então vamos lá. Eu vou ampliar a figura e identificar as forças. Vamos começar no bloco A. O bloco A tem o peso, a Terra puxa o bloco A para baixo. O bloco puxa a Terra, mas essa força atua na Terra, eu não estou preocupado com a Terra, estou preocupado com o bloco, então tem o peso. O bloco A vai exercer uma compressão na superfície, não estou preocupado com a superfície, estou preocupado em identificar as forças no bloco, mas se o bloco comprime a superfície, ação e reação, a superfície faz uma força normal sobre o bloco, que a gente já viu, que é sempre perpendicular. Então tá aí o vetor verde. No bloco A eu tenho o peso para baixo, a força normal para cima, e a gente sabe que o bloco B, ele sendo puxado para baixo, né, pela gravidade, vai ocasionar que esse fio vai acabar puxando o bloco A para a direita. Então tem uma força que eu vou chamar de tração ou de tensão, porque essa força está sendo exercida por esse fio, né? Então o diagrama de forças do bloco A são essas três. Como não tem atrito, então não tem nenhuma outra força. Vamos para o bloco B. Bloco B eu tenho peso, né? A Terra puxa o bloco B, tem o peso. E eu também vou ter o fio exercendo uma força no bloco B, puxando o bloco B para cima. Se o bloco B puxa o fio para baixo, ação e reação, o fio puxa o bloco B para cima.
Ah, e a força que o bloco B puxa o fio para baixo? Eu não vou desenhar. Eu só vou desenhar as forças que atuam no bloco. Não estou preocupado com a terra, com o fio, com os outros corpos, né? Então eu tenho a tração aqui que o fio exerce no bloco B, puxando ele para cima. Observem que eu estou usando a mesma letra para as duas trações, tanto a força no bloco A quanto no B, eu estou usando a mesma letra para representar o módulo. Por quê? Já estou usando agora o fato de que esse fio, né, tem massa desprezível, então as trações que ele exerce nos dois extremos do fio precisa ter o mesmo módulo. Então eu já sei que tem o mesmo valor, não vou inventar outro nome aqui, né? Porque eu já sei de antemão que a tração em módulo que vai puxar o A vai ter que ser o mesmo valor que vai puxar o B. Então tá aí, agora é montar as leis de Newton. Vamos começar pelo bloco A. No bloco A eu tenho forças em duas direções perpendiculares, na direção vertical e na horizontal. Na direção vertical, eu sei que o bloco está numa situação de equilíbrio, né? Porque esse bloco ele não acelera na direção vertical, ele não afunda e nem pula para cima. Então, na direção vertical, a aceleração desse bloco é zero. F igual a ma. Se o A é zero, a força resultante vale zero. Se eu só tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo, só há um jeito da resultante ser zero. Em módulo, quem está para cima tem que ser igual o módulo de quem está para baixo. Então a gente tem que o módulo da normal, que atua no bloco A, tem que ser igual ao módulo do peso do bloco A. E o peso do bloco A é a massa dele vezes a gravidade. O problema não pediu para a gente quanto vale a normal que atua no bloco A. Mas se fosse perguntado, eu já sei, pela lei de Newton, eu sei que é igual ao peso. Bastaria fazer a conta, multiplicar a massa pela gravidade. Agora, na horizontal, esse bloco pode acelerar, né? Porque tem um sistema aqui, se ele tende a se mover para a direita, então ele pode acelerar para a direita aqui. Então, quem vai dizer o que vai acontecer é a segunda lei de Newton. Na horizontal, eu vou aplicar a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora, quem é a força resultante no caso do bloco A? Na direção horizontal, eu tenho uma única força, que é a tração. Então, a resultante é a própria tração. Só tem uma força, ela já é a resultante. Então, no lugar da força resultante, está aqui a tração. No lugar do M é a massa do bloco A, porque eu estou aplicando a lei de Newton no bloco A. E a aceleração, vou chamar de A, né? Então, uma equação é essa. Agora, vamos para o bloco B. Você pode entrar em desespero aqui nesse momento, porque a tração você não sabe quanto vale, a massa do bloco A você sabe, e a aceleração você não sabe. Então, você tem uma equação e dois caras que você não conhece. Você pode ficar em desespero, mas calma, a gente não acabou ainda, tem um bloco B. Então vamos para o bloco B. O bloco B, o movimento dele se dá na direção vertical, né? Eu só tenho forças atuando na vertical. Então vamos aplicar a lei de Newton nessa direção. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso do bloco B, eu tenho dois vetores, um para cima e um para baixo. Eu sei que a resultante de dois vetores é a soma vetorial desses dois vetores. Quando a gente soma dois vetores em sentidos contrários, quem não lembrar disso tem que voltar lá na aula de soma de vetores. Como é que fica a resultante? Somar dois vetores em sentidos opostos. Vai dar um vetor menor, cujo módulo da resultante vai ser o módulo do maior menos o módulo do menor. Então, o módulo da força resultante aqui ou vai ser peso menos tração, se o peso for maior do que a tração, ou vai ser tração, módulo da tração menos o módulo do peso, se a tração for maior do que o peso. Mas como que eu vou saber quem é maior do que quem para escrever a resultante de modo correto? Ora, vou usar a própria segunda lei de Newton. A gente já viu aqui a segunda lei de Newton está em módulo, mas ela vetorialmente, né, na sua forma vetorial, a gente já discutiu que força resultante e aceleração sempre apontam na mesma direção e no mesmo sentido. E nesse sistema aqui é muito claro que se os blocos acelerarem, se o bloco B acelerar,
ele vai acelerar para baixo. Não tem como ele acelerar para cima. Então, se a aceleração está para baixo, segundo a lei de Newton, a força resultante obrigatoriamente aponta para baixo. Então, para a resultante apontar para baixo, só tem um jeito. Quem está para baixo tem que ser em módulo maior do que quem está para cima. Então, a resultante vai ser o módulo da força-peso, que está para baixo, menos o módulo da tração, que aponta para cima. Então, isso é a resultante. Igual a M, só que agora é a massa do B. Estou aplicando a segunda lei no bloco B, vezes a aceleração. E vou usar o mesmo A que eu usei para o bloco A, porque a gente já discutiu que o movimento está acoplado, os blocos têm em módulo a mesma aceleração, apesar das direções de movimento serem diferentes. Então, a equação que restou para a gente está aqui, no lugar do peso do B, né? Você substitui massa vezes a gravidade, você obtém essa equação. Agora, observem que na primeira equação, você não conhece a tração e não conhece a aceleração. A massa foi dado no enunciado. Já na equação de baixo, olha, a massa do B foi dado, a gravidade é conhecida, a tração a gente não conhece e a aceleração também não, mas é o mesmo T e o mesmo A da equação de cima. Então, moral da história, a gente tem duas equações, duas incógnitas. Então, é o sisteminha da matemática que vocês já sabem trabalhar. Agora é só ir para o abraço. Então, eu vou arredar essas equações para o lado e vamos substituir os valores agora, os dados do enunciado, e agora é o beabá da vida. Sisteminha de equações, isola quem você quer e faz as contas. Então, vamos reescrever esse cara aqui, ó. O T eu não sei quanto que vale, então continuo chamando de T. Vocês têm a mania de chamar de X, né? Mas se vocês for chamar de X tudo que você não sabe, tudo vai ser X. E depois vai dar uma confusão danada. Então, chama da mesma letra que já está lá, gente. Se a massa é M, a massa é M. Para que vai chamar M de X? Entenderam o que eu estou falando? Então, eu não sei quanto que vale a tração. Tá lá, a tração é T. A massa do bloco A é 4 kg. Substituir. A aceleração eu não sei. Então, tá lá, bonitinho. Agora, vamos para a equação de baixo. A massa do bloco B vale 1 kg. E a gravidade, segundo o enunciado, para usar é igual a 10. Então, 1 vezes 10, isso daqui vai dar 10. Então, tá lá. 10 menos a tração. Eu não sei quanto vale a tração, então deixa ela quieta ali. A massa do B é 1 vezes A, então 1 vezes A. Então, a gente obteve aqui um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Você quer saber o T e o A. Então, agora basta você isolar uma variável e jogar dentro da outra equação. Aqui já está fácil, olha. Eu já sei que T é igual a 4A. Então, no lugar do T, na segunda equação, eu posso substituir por 4A. Então, vai ficar 10 menos. Aí, eu já substituí esse T aqui pela equação de cima, ó. 4A. Então, vai ficar uma equação que só vai ter o A. Aí, você isola o A de um lado, 5A igual a 10. Você chega que A é igual a 2 metros por segundo A ao quadrado. Uma vez que você obteve o A, você pode ir numa das duas equações, tanto faz. Eu vou na primeira que é mais fácil. Conhecendo o A, você substitui e calcula o T. 8 newtons. Como todo mundo está bonitinho no Sistema Internacional de Unidades, quilograma, metro por segundo ao quadrado e assim vai, é só alegria, só ir para o abraço. Então é assim que vocês vão trabalhar. Se você estiver desesperado, eu nunca ia pensar nisso daqui, mas não é para pensar, gente. O principal do problema está aqui, ó. Está em você identificar as forças. O resto são as leis de Newton que vão te dar as equações. E aí vai ser o que tiver que ser. A gente pode inventar infinitos problemas na física, mas é sempre a mesma coisa. Identificar corretamente as forças e aplicar a segunda lei de Newton. Se for equilíbrio, quem está para cima mata quem está para baixo, quem está para a direita mata quem está para a esquerda. E se for aceleração, F igual a ma. Montou as equações, quem você conhece, quem você não conhece, substitui, sisteminha, só alegria. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e uma tarefinha para vocês se divertirem. Um abraço.